esse detox é mais profundo e ele trabalha em cicatrizar ainda mais rápido a mucosa do estômago. Depois que você fizer isso 4 vezes por mês, você já vai ver uma grande diferença em relação ao seu estômago. Você vai ver que naquele dia a digestão é feita mais rápida, você vai ver que você vai sentir menos desconforto, vai se sentir menos pesado, com mais energia, porque é uma alimentação que é apropriada para o seu corpo. Olá, eu sou o professor Carlos Henrique, naturólogo clínico, e eu estou aqui para te ajudar a livrar-se da gastrite de forma definitiva, usando os tratamentos naturais. E o tema da live de hoje é como fazer detox quando se tem gastrite, como detox, o jejum, os sucos naturais, uma alimentação saudável, vai me ajudar a me livrar mais rápido da gastrite e seus sintomas. Bom, a primeira questão que eu quero trazer para vocês é: por que o estômago ele precisa de um descanso? Você precisa de um descanso? Com certeza, né? Então, no fim do dia você está cansado, você precisa descansar. E o ser humano, ele naturalmente, ele quer um descanso semanal, uma vez por semana, né? Alguns, como no meu caso, que sou adventista do sétimo dia, escolhem o sábado para descansar. Outros escolhem um domingo, outros escolhem outro dia da semana. Mas é natural do ser humano querer um dia na semana para descansar. Isso é natural do corpo. A cada 7 dias, as células entram em repouso e buscam o processo de renovação e de restauração e de desintoxicação celular. Então, descansar é uma necessidade não só sua como pessoa, mas também dos seus órgãos internos. Então, o seu estômago, ele trabalha sem intervalo. E esse trabalho forçado no estômago sobrecarrega o mesmo. Então, qual a importância do estômago, de ter um descanso para o estômago? É porque quando você faz com que o seu estômago descanse, você vai trabalhar em desintoxicar, revitalizar e restaurar o seu estômago. São 3 processos. Primeiro você desintoxica. Primeiro você tira o grosso, a boa parte da sujeira que tem aí, das inflamações do seu estômago. Depois que você tira toda essa sujeira, você vai começar a revitalizar esse estômago inflamado. Então você vai começar agora a nutrir corretamente as células. E o terceiro passo é a restauração da mucosa do estômago, quando você fica livre completamente da gastrite e você repete o exame e no exame diz que você não tem mais nada. Agora que entendemos o porquê que o estômago precisa descansar, antes de falar sobre detox, jejum, comida natural e tudo mais, eu queria falar para vocês sobre o descanso em relação às refeições. O que é que acontece? O tempo de digestão, fisiologicamente, leva em média de 5 horas para fazer todo o processo de digestão, que vai envolver a mastigação, a digestão do estômago e a absorção no intestino delgado. Então o tempo é em média de 5 horas. O tempo para que a sua boca libere saliva, a pitialina, para poder digerir boa parte dos carboidratos, é em média 5 horas. Então só depois de 5 horas que você vai ter saliva suficiente com a pitialina, que são enzimas que quebram os macro em micronutrientes, né, que faz a digestão dos carboidratos. Leva em média 5 horas para você ter novamente essa pitialina na sua boca. Com essas duas questões sendo colocadas aqui, fica claro que fisiologicamente o seu corpo pede para ter um descanso de 5 horas para que ele consiga fazer a digestão. Primeiro motivo pelo qual você não deve beliscar entre as refeições: lanchar ou comer algum tipo de alimento sólido. Quando você coloca um lanche entre as refeições no seu estômago, você vai estar fazendo com que o sangue seja direcionado constantemente para a região estomacal. O sangue que deveria estar trabalhando com maior ênfase no sistema nervoso, nas células nervosas do cérebro. E esse beliscar constante entre as refeições vai contribuir
para você ter distúrbios emocionais como ansiedade, estresse, depressão, irritabilidade, falta de concentração, perda de memória, simplesmente por estar lanchando entre as refeições e o sangue está se concentrando constantemente na região do estômago. Então, esse é o primeiro motivo, você vai afetar a sua saúde emocional. E você sabe que uma saúde emocional afetada vai, consequentemente, contribuir para inflamar o estômago, porque a ansiedade, a depressão, o estresse, o estar irritado constantemente, vai produzir várias substâncias como cortisol, adrenalina, ácido láctico, que irão inflamar a mucosa do seu estômago. Então, primeiro motivo. Segundo motivo, quando você belisca entre as refeições, o que é que vai acontecer? Você vai fazer com que o seu estômago, que foi programado para digerir 2 a 3 refeições diárias, ele vai ter que trabalhar 5 vezes por dia. Isso faz com que o estômago libere o suco gástrico aquelas 5 vezes por dia. Esse suco gástrico, sendo liberado constantemente na mucosa do estômago, vai acabar irritando e muitas vezes inflamando a mucosa do estômago, causando gastrite. Quando eu já tenho gastrite e eu continuo beliscando e lanchando entre as refeições, eu vou fazer com que o meu estômago libere suco gástrico 7 da manhã, quando eu faço o meu café da manhã, às 9 da manhã, quando eu belisco alguma fruta, ou quando eu como algum lanche, meio-dia, à tarde, à noite e às vezes de madrugada. Então o estômago tem que trabalhar sem intervalo. A gente até brinca assim, né? Tem gente que fala assim, eu pergunto, quantas vezes você come ao dia? A pessoa fala, olha, Carlos, eu só como uma vez ao dia. Eu falei, uma vez ao dia? Uau! Então você tá bem, viu? Porque tem gente que não consegue comer nem 3. Assim, no mínimo 3, imagine uma vez. A pessoa fala assim, não, Carlos, eu só como uma vez ao dia. Eu começo de manhã e só paro de noite. Né? Então a pessoa só come uma vez ao dia. Porque belisca constantemente. Não consegue ter uma hora fixa para comer, não consegue esperar até a próxima refeição. Tem que lambiscar alguma coisa. Então, essa sobrecarga na mucosa do estômago, essa produção constante de ácido estomacal, vai consequentemente piorar cada vez mais a gastrite, fazendo com que essa gastrite, que é uma inflamação, possa se transformar em uma infecção, que é o 5º nível da doença, depois uma ulceração, que é o 6º nível da doença, e por fim um tumor, que é um câncer no estômago. Então, eu devo evitar por conta disso, porque eu estou sobrecarregando o meu estômago. Terceiro motivo, a digestão do estômago, ela leva em média 2 horas, correto? Então, vamos dar um exemplo. 7 horas da manhã, eu tomei o meu desjejum, eu fiz o meu café da manhã. Esse desjejum, às 9 horas da manhã, ele vai estar indo para o seu intestino delgado para fazer o processo de absorção. Correto? Só que aí, o que acontece? Às 9 horas da manhã, você sente fome. Você come uma bolacha, uma fruta, né, um pão com café, né? E ao comer esse alimento, eu vou ter que parar a absorção do intestino para começar uma nova digestão no estômago. E esse alimento que parou no intestino vai apodrecer, vai gerar putrefações que vai intoxicar o meu sangue. Esse sangue, cheio de toxinas, vai ser levado lá para o estômago e vai inflamar ainda mais a mucosa do estômago. Então esse é o terceiro motivo, ok? Porque eu causo fermentações intestinais, inflamações intestinais, intoxico o meu sangue inflama o meu estômago. O quarto motivo por que você não deve beliscar entre as refeições é que quando você belisca entre as refeições, você faz com que o seu intestino delgado, a primeira parte do intestino delgado, que nós chamamos de duodeno, eles produzam de forma excessiva substâncias para poder alcalinizar aquele alimento. Então, o duodeno precisa trabalhar mais.
A vesícula precisa liberar constantemente a bile cada vez que você come. E o fígado também precisa liberar a bile. O pâncreas precisa liberar o suco pancreático. Então, o pâncreas, a vesícula e o intestino delgado, no caso, a primeira parte, que é o duodeno, eles foram programados para fazer essas funções fisiológicas durante 2 a 3 vezes ao dia. E você força eles a fazer isso 5 a 6 vezes ao dia, quando você come de 3 em 3 horas. Então, eu acho que eu passei aqui 4 razões, 4 motivos pelos quais você não deve beliscar, lanchar entre as refeições. A escritora Ellen White, no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, ela diz o seguinte: nenhuma partícula de alimento deve entrar no seu estômago entre as refeições. Caso contrário, você iria fazer com que o seu estômago fizesse um novo esforço digestivo. Bom, não só a escritora Ellen White, mas existem outros profissionais da área da saúde, como a Márcia Vidotto, que é PhD em nutrição, em que ela afirma que precisamos de 5 horas entre uma refeição e outra para ter um tempo de limpeza. Ou o Dr. Silmar Cristo, no livro Saúde e Longevidade em 12 Passos, em que ele afirma que é necessário um espaço de 5 a 6 horas entre uma refeição e outra para não sobrecarregar o sistema nervoso. Ou o Dr. Duvaldo Lima, no livro Nutrição Orientada e os Remédios da Natureza da Casa Publicadora Brasileira, em que ele afirma que entre uma refeição e outra não deve entrar nem mesmo um pãozinho branco, um copo de café. Do contrário, você iria causar fermentações intestinais. Então nós vemos que tanto os médicos, quanto nutricionistas, quanto os naturólogos, todos eles são unânimes. Comer de 3 em 3 horas causa gastrite, atrapalha o sistema nervoso central, inflama o seu intestino e traz diversos distúrbios no seu metabolismo. Carlos, então qual é o ideal? O ideal é que eu acorde pela manhã. Eu sugiro até que você pegue um lápis, uma caneta, mas o ideal é que você acorde pela manhã, às 6 horas da manhã, tome um copo de chá. Você tem gastrite? Faz o chá de espinheira santa. Compra o óleo de copaíba. Se tiver dificuldade de comprar o óleo, manda uma mensagem que eu mando para você o site para você comprar o óleo. Pinga 2 gotas do óleo de copaíba no chá de espinheira santa e toma em jejum. 6 horas da manhã. 7 horas da manhã é o seu desjejum, café da manhã. Que eu já falei aqui para vocês muitas e muitas lives o que vocês devem comer no café da manhã, né? Frutas, cereais, sementes. Já ensinei aqui vitamina, já ensinei aqui como fazer o overnight, como fazer salada de fruta. Tudo aqui já ensinei para vocês como o que comer no café da manhã. Aí, a partir das 9 horas da manhã, você vai começar a tomar água. Então você toma água, 9, um copo de água, 10 horas, outro copo de água, 11 horas, outro copo de água, meio-dia, outro copo de água de 250 ml, vai dar 1 litro de água. Carlos, eu fico com muita fome no intervalo. Como é que eu faço para poder aguentar de 7 da manhã até meio-dia? Primeiro, focar em comer bem no café da manhã. Tem uma frase, um ditado, não sei se é frase, se é ditado, se é poema, eu sei que diz assim: de manhã se deve comer como um rei, meio-dia deve-se comer como um príncipe, e à noite deve-se comer como um mendigo. Ou seja, de manhã eu como bem, né? Meio-dia eu como de forma equilibrada, com muita salada, e à noite eu como mendigo, ou seja, como uma refeição leve. Então, primeiro ponto é, busque ter uma refeição nutritiva, né? Bastante banana, mamão, abacate, coloca aveia, amendoim, mel, uva passa, entendeu? Enche ali o prato desses alimentos naturais, né? E come mastigando bem o alimento. Esse é o primeiro passo. Muitas vezes quando você come bem esses alimentos, você chega meio-dia, né? Tranquilamente, meio-dia e meio, para poder almoçar, às vezes até sem fome. Segunda coisa que você pode fazer é tomar água de coco no intervalo, ou um chá medicinal, ou de repente você pode fazer um suco detox, suco verde, coado no pano voal, que não vai passar nenhuma fibra, entendeu? São essas coisas que você pode aí estar usando no intervalo para poder saciar um pouco a fome. Bom, meio-dia e meia você vai almoçar, né? Então você almoçou meio-dia e meia,
sua salada crua, tudo mais. Aí você vai agora esperar até as 3 da tarde. Né? A partir de 3 da tarde, 15 da tarde, melhor falando, você vai começar a tomar água. 15 horas vai tomar água, 16 horas, 17 e 18 horas. Vai dar mais 1 litro. 250 ml em cada horário. Aí lá para as 18h30 você vai jantar. Tá bom? Aí quando for lá para as 20h30, água de novo. 21 horas água. 21h30 água. Vai dar 750 ml. 10 horas você vai dormir. Pode dormir antes? Pode. Melhor ainda. Né? Quando você faz isso, você vai colocar, em média, 3 litros de água no seu corpo. Imagine 3 litros de água no seu corpo todos os dias durante 30 dias. Imagine o que essa água vai fazer com o seu corpo. Ela vai começar a penetrar dentro das suas células e vai começar a limpar as inflamações que estão nas células do estômago. Por quê, Carlos? Porque a água ela é um solvente natural universal. A água ela derrete e dissolve catarros, gorduras e inflamações que estão na mucosa do seu estômago. Mas para isso eu preciso colocar pelo menos 90 litros de água durante um mês. Para isso eu tenho que tomar 3 litros por dia. Agora imagine que essa água sozinha já faz isso. Mas imagine que nessa água você tem as substâncias da espinheira santa. Nessa água tem as substâncias do óleo de copaíba, as substâncias do própolis e as substâncias do carvão vegetal, por exemplo, que são produtos que nós usamos para livrar-se da gastrite. Imagine essas substâncias sendo tomadas todos os dias, inundando as suas células, desintoxicando, desinflamando e curando o seu organismo. É isso que acontece no seu corpo. Agora, você tem que ter disciplina. O segredo do sucesso para livrar-se da gastrite, ou um dos segredos, é a disciplina. Muitas pessoas falam assim, Carlos, eu comprei o óleo de copaíba, eu usei 2 dias, mas aí eu estou usando de vez em quando, um dia sim, um dia não, 3 vezes por semana não. Você tem que pegar, colocar isso como foco na sua vida. Coloca isso como foco na sua vida. Pega o caderno, anota os horários. Vamos lá, 6 da manhã, chá. 7 da manhã, café da manhã. Entre 9 e meio-dia, água. Meio-dia e meio, almoço. Entre 15 e 18, água. 18h30, jantar. Entre 20 e 30 a 21h30, água. 22 horas, dormir. Pronto, fiz aqui o cronograma dos meus horários. Beleza. Agora, o que é que eu tenho que tomar? Beleza, vou lá comprar óleo de copaíba, chá de espira santa, extrato de própolis e carvão vegetal ativado. Comprei as 4 coisas, vou tomar todos os dias nos horários. Tomar o chá de manhã com copaíba, o óleo de hortelã durante o dia, à tarde o carvão vegetal ativado. Beleza, 30 dias fazendo isso, você vai ver uma grande diferença, porque essas substâncias vão trabalhar em cicatrizar e desinflamar a mucosa gástrica. Carlos, mas vamos lá. O ideal então é comer 3 vezes ao dia. Quer dizer, eu posso fazer o meu café da manhã 9 horas da manhã e almoçar meio-dia. Isso está certo? Não. Porque eu não esperei 5 horas. Né? Se eu fiz o meu café da manhã 9 horas e eu almocei meio-dia, quantas horas passou? Apenas 3 horas. Então você vai ter que parar a absorção do intestino para começar a digestão do estômago. Então não é só comer 3 vezes ao dia. É você também respeitar esse intervalo de 5 a 6 horas entre uma refeição e outra. Correto? Muito bem, Carlos, mas beleza, então eu tenho que esperar um intervalo de 5 a 6 horas. Beleza. Então eu posso fazer o meu café da manhã 9 da manhã, almoçar 3 da tarde e jantar 9 da noite? Não, porque o seu corpo ele obedece ao que nós chamamos de relógio biológico da vida, que é um cronobiograma. Então o ideal para o corpo humano é que nas primeiras horas da manhã ele já tenha contato com o alimento saudável. E o melhor horário para se fazer o desjejum é 7 horas da manhã, no máximo 7h30 da manhã. Se eu for para 8, 8h30, eu já vou ter que almoçar 1h30 da tarde, já vou ter que atrasar o jantar, então vai ficar um negócio, como é que eu posso falar? Desregulado.
ok? Então, café da manhã no máximo 7h30 da manhã. Almoço no máximo 12h45, né? Ali no meio-dia. E da tarde, no caso, né? E o jantar, Carlos, qual é a melhor hora para jantar? Você pode jantar 18h30? Pode. Mas na minha visão, a melhor hora para jantar é na hora do pôr do sol, ou um pouquinho antes do pôr do sol, ok? Porque vários estudos científicos apontam que as pessoas que comem no período da noite, quando já está escuro, elas acabam sobrecarregando o estômago, né? Porque o metabolismo ele cai para 20 a 30% das suas capacidades digestivas e funcionais. Então, geralmente, quando se come à noite, você vai ter o seu estômago vai ficar mais lento para fazer a digestão. Por isso que uma das melhores horas para comer é ali, geralmente, 5h30, 5h45 da tarde, né? 17h45 da tarde. Vamos lá. Carlos, primeiramente, qual o melhor tipo de alimentação para fazer o meu estômago descansar? Algumas pessoas, elas às vezes falam assim, Carlos, você quer nos induzir a ser vegetariano, né? Ou a ser vegano, né? Primeiro que a gente às vezes confunde, né? O que é vegetariano e o que é vegano, né? Eu, no caso, não sou vegano, eu sou vegetariano estrito. E aí as pessoas você quer induzir por causa da sua filosofia religiosa, ou porque você viu que isso é bom para você e você acha que é bom pra gente. E eu gosto sempre de explicar às pessoas o porquê que a gente sempre fala aqui de uma alimentação mais natural, o porquê que a gente não é como o que muitas vezes os profissionais fazem nas redes sociais, né? Que é defender que você consegue livrar-se da gastrite mesmo comendo alimentos que inflamam a mucosa do estômago, que para mim eu acho impossível. Então, o que acontece? O corpo humano, fisiologicamente, ele foi feito para digerir apenas alimentos de origem vegetal, para digerir apenas alimentos que venham de plantas. Então, frutas, legumes, verduras, cereais, sementes, brotos, oleaginosas, raízes, tubérculos. Nós somos fisiologicamente, tanto a nossa arcária dentária, quanto as nossas enzimas, quanto o nosso trato digestivo, fisiologicamente ele foi feito para uma alimentação natural, de origem vegetal. Isso é comprovado cientificamente e fisiologicamente. Tanto que os animais que são animais carnívoros, eles têm os dentes apropriados para digerir a carne. Eles têm enzimas no estômago apropriadas para triturar até ossos. Eles têm um intestino muito curto, né, para que a digestão da carne ali seja feita rapidamente. Os seres humanos não são assim. Os seres humanos são extremamente sensíveis. Então, quando você pega um alimento que não foi projetado para ser colocado no seu corpo, é como se você pegasse, deixa eu dar um exemplo, refrigerante e colocasse isso no lugar da gasolina no seu carro. O que vai acontecer com o seu carro se você, ao invés de colocar a gasolina ou o gás, você colocar refrigerante, ou colocar água, ou colocar um outro líquido que não seja a gasolina e o gás? Você vai danificar o seu carro, porque o seu carro ele foi fabricado para receber, para funcionar, para fazer as funções com a gasolina, e não com refrigerante, ou com água, ou com outro tipo de substância. A mesma coisa é o seu corpo. Seu corpo foi fabricado para receber um tipo de líquido e um tipo de sólido. O seu corpo ele é fabricado para receber sucos detox nutritivo, para receber água de coco, para receber caldo de cana, para receber chás medicinais. Mas o seu corpo não foi fabricado para receber refrigerante, achocolatado, iogurte, bebida alcoólica. Ele não foi projetado para isso. Você entende? Então, sempre que você coloca uma substância que o seu corpo não foi projetado,
acontece duas coisas. Ou ele tenta jogar para fora o mais rápido possível essa substância, ou essa substância vai ficar lá dentro, inflamando alguma parte do seu corpo. Então, vamos dar um exemplo. O ser humano não foi feito para receber o leite de vaca. Isso é algo fisiológico, né? Que a gente não, as pessoas falam assim, Carlos, você tem estudos científicos provando que o leite de vaca não é próprio do ser humano? Eu digo, tem diversos estudos científicos. Mas vamos pela lógica, que às vezes não precisa nem estudo científico. Cada leite de cada animal, e isso daqui que eu estou falando não é filosofia vegana, porque eu nem sou vegano. É algo fisiológico. Cada leite de cada animal foi feito para o seu próprio animal. Por exemplo, aqui na minha casa, a cachorra, ela deu cria, né? E ela está dando de mamar para os cachorrinhos. Então, aquele leite, ele tem as proteínas, ele tem as gorduras, ele tem as vitaminas e esses minerais apropriados para o intestino e para o estômago dos cachorrinhos. Se eu pego esse leite da cachorra e eu dou para o gato, eu dou para o ser humano, isso vai causar diversas alterações metabólicas. Ou de qualquer outro animal. Se eu pego o leite da vaca e coloco no meu organismo vai rejeitar esse tipo de substância. O que ele vai fazer? O leite vai entrar dentro do sistema sanguíneo e vai encher o sangue de gordura. Vai entrar dentro do sistema linfático e vai encher o sistema linfático de catarros, muco. Por isso que o leite é associado a diversas doenças inflamatórias, como a gastrite e doenças respiratórias. Entende? Então, o corpo humano não foi feito para receber leite, ovos, carne de boi, de peixe, de frango. Todos os três são carne. Não foi fabricado. Então, se você quer livrar-se da gastrite, coloque isso na sua mente. Você precisa, se você está no processo de transição, diminua o máximo que você puder os alimentos de origem animal. Né? Se você quiser fazer um processo, vai do alimentação carne para a alimentação ovolacta e depois a alimentação vegetariana estrita. Mas você precisa diminuir o máximo possível, né, desses alimentos de origem animal, porque são eles que inflamam a mucosa do estômago. Então é por isso que eu falo assim, Carlos, eu quero fazer um detox. Quando você... Vamos fazer um acordo aqui, eu e você. A gente vai começar fazendo isso uma vez por semana, certo? Então você tem a sua alimentação semanal e uma vez por semana você vai escolher o dia de você passar um dia só com alimentos de origem vegetal, ok? Com alimentação vegetariana estrita. Então de manhã você vai comer a vitamina ou overnight, ou a salada de frutas. Meio-dia, salada crua, arroz integral, feijão verde, algum almôndega de girassol, ou de castanha de caju, ou um hambúrguer vegetal, ou um quibe vegetariano. À noite, frutas novamente, com cereais e sementes. Vai passar um dia assim. Depois que você fizer isso 4 vezes por mês, você já vai ver uma grande diferença em relação ao seu estômago. Você vai ver que naquele dia a digestão é feita mais rápida. Você vai ver que você vai sentir menos desconforto, vai se sentir menos pesado, com mais energia. Porque é uma alimentação que é apropriada para o seu corpo. Ok? Então a primeira forma de você fazer o detox uma vez por semana é passando o dia com a alimentação 100% vegetariana. Sem carne, sem leite, sem ovos. Ok? Carlos, qual dia você indica? Eu indico o sábado, né? Que é o 7º dia da semana. É o dia que o corpo entra em repouso, fisiologicamente. Né? E é o dia que Jesus falou para a gente guardar. Então, o sábado para mim é o melhor dia, mas talvez você trabalhe no sábado, então você pode fazer na segunda-feira, ou no domingo, ou na sua folga. Segunda coisa, Carlos, eu já estou acostumado com essa questão da alimentação, eu queria algo mais restrito, que fosse mais rápido e que eu pudesse fazer uma vez por semana, um detox. Você pode passar o dia com uma alimentação crua. Então, de manhã você come frutas, banana, mamão, abacate, aveia, ameixa, gergelim, mel. Meio-dia você come só salada crua, né? Alface, cebola, tomate, beterraba. Você come só salada crua, correto? E você pode colocar semente de girassol para ficar crocante. Você pode colocar um pouquinho de sal, um fio de azeite,
Pode fazer algum molho ou algum patê com abacate ou com a polpa do coco, né? Para dar uma sustância. Ou algum molho de semente de girassol, castanha de caju, castanha do Pará. É bem fácil. É deixar essas sementes de molho e no outro dia você bate, né? Com um pouquinho de água, cebola, alho, coentro, temperos naturais e sal, e você faz um patê para colocar na salada. E à noite, frutas, novamente. Aí você faz isso uma vez por semana. Você vai dar um descanso para o seu estômago uma vez por semana. Um descanso de alimento de origem animal. Correto? Muito bem. Outra forma de você fazer é passar o dia com sucos. Como é que você faz esse detox com sucos? Lembra que eu falei aqui no começo da live sobre as 3 refeições ao dia? Muito bem. Então, o que você vai fazer? Você vai acordar de manhã e vai continuar tomando chá. Você toma um chá. 7 da manhã você toma um copo de suco sem precisar coar o suco. Você pode tomar ele com fibras para dar uma sustância, né? E você pode coar na peneira, por exemplo, que já passa alguns resíduos. E aí você toma um copo de suco 7 da manhã, um copo de suco meio-dia e um copo de suco lá para as 18 horas da noite. Tá bom? Aí no intervalo da refeição você vai tomar um suco coado no pano voal. Lá para as 9 da manhã e 3 da tarde. Aí fica 5 copos de suco, né, durante o dia. Ok? E você faz aí uma desintoxicação, detox com sucos. Quais eu indico? Suco de melancia, suco de goiaba, suco de maçã, suco de manga, suco de melão, porque são frutas que não tem tanto ácido cítrico a ponto de causar desconforto no estômago. Entendeu? São frutas semiácidas. Então, você pode fazer um detox com essas frutas. E posteriormente você pode fazer um outro detox, que é o detox apenas com sucos coados no pano voal. Esse é ainda mais profundo, né? Eu estou indo aqui gradualmente, tá bom? Ainda é mais profundo. Você vai passar o dia, você toma um copo de suco 7, 9, meio-dia, 3 da tarde e 18 da noite. Só suco coado no pano voal. Esse detox é mais profundo e ele trabalha em cicatrizar ainda mais rápido a mucosa do estômago. Por quê, Carlos? Porque não passa nenhuma fibra, é só o líquido puro. Então o seu estômago, ele descansa o dia todo. Ele só recebe nutrição, nutrição, nutrição. Ele não faz nenhum esforço digestivo. Entendeu? Por isso que é muito importante esse detox com sucos no plano voal. Bom, e o detox mais profundo que os sucos no pano voal é um detox em que você usa somente a água e no máximo água de coco. Então você passa o dia só tomando água e água de coco. Mas assim, não precisa fazer isso só de água de coco agora. Se você não está acostumado, se você não tem uma orientação de um profissional, um naturólogo, um nutricionista, um médico te acompanhando, tá bom? Mas saiba que depois que você se acostuma, você consegue fazer tranquilo esse detox só com água e água de coco. Isso eu estou falando aqui só um dia, tá bom? Mas se você pudesse perguntar assim, Carlos, em uma escala gradual, como você me diria dos tratamentos que são, como é que eu posso falar? Que me ajudam a livrar-se da gastrite mais rápido. Eu gosto sempre de usar uma ilustração, né? Se eu quero me livrar da gastrite com uma alimentação natural, né, vegetariana, é como se fosse uma viagem de ônibus. Então, digamos que eu vou viajar de ônibus para São Paulo e essa viagem leve 3 dias. Se eu quero livrar-se da gastrite com uma alimentação crua, é como se eu estivesse viajando de carro. E digamos que de carro essa viagem vai demorar 30 horas. Deu uma reduzida, né? Se eu quero me livrar da gastrite e eu passo um longo período de tempo tomando só sucos, detox, é como se eu estivesse viajando de avião. E eu vou levar em média 3 horas. Então, se eu consigo me livrar da gastrite com a alimentação vegetariana, me livrar de forma definitiva em
4 meses e meio, com alimentação crua eu poderia me livrar em 2 meses e meio. Com alimentação baseada em sucos, eu poderia me livrar em 30 dias. Desinflamar meu estômago. Quanto mais restrito, mais rápido é a cura. Ok? Mas calma, isso daqui é só para você se manter informado. Eu não quero que você se desespere, eu quero que você faça essa mudança de forma gradual. Então, na verdade, você esperar um espaço de 5 horas entre as refeições ajuda você a livrar-se da gastrite. Tá bom? Então, é dessa forma que você faz um detox semanal para poder dar um descanso para o seu estômago. Ok? Mas e aí, pessoal? Tira todas as dúvidas. A live ajudou vocês. Vamos começar a colocar em prática. Então vamos orar. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por essa live. Nos ajude, Senhor, com o teu poder e com a tua graça a fazer a tua vontade, seguir os teus princípios de saúde, que o Senhor vai trazer cura e restauração para nossa saúde física, nossa saúde emocional, através do teu poder. Nos ilumine, nos dê um bom descanso, para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e lembre-se, quanto mais simples e natural for o seu alimento, mais nutritivo e desintoxicante será. Porque saúde não se adquire, se cultiva. Até a próxima live, segunda-feira, 8 da noite. Segunda-feira, 8 da noite, 20 horas. Anota aí. Valeu, pessoal!